Boa noite, o Band Cidade Entrevista vai falar hoje sobre as ações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas para prevenir e diagnosticar doenças contagiosas que aumentam nessa época do ano por conta das cheias dos rios da região. Nosso convidado é o diretor-presidente da FVS, doutor Bernardino Albuquerque. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Essa situação da cheia, principalmente em Humaitá, já está causando algumas consequências. Foram registrados e confirmados 8 casos de leptospirose no município. A FVS mandou uma equipe para monitorar toda essa situação lá para o sul do estado, especificamente Humaitá. Como é que está esse trabalho, doutor? Exatamente. Nós temos um sistema de monitoramento, principalmente no período das cheias. Nós monitoramos todas as doenças diarreicas agudas, outras doenças relacionadas com a água, como é a questão da leptospirose, dengue, malária. Então, mantemos o monitoramento. Nós sabemos que essas doenças, a grande maioria delas, nesse período, elas têm um aumento, às vezes, importante, e que nós temos que estar atentos para que nós possamos exatamente intervir o mais precocemente possível, no sentido de que a situação realmente ela não fuja, digamos, do esperado para o período do ano. Então, esse monitoramento é feito e é feito inicialmente à distância, mas a qualquer normalidade nós desencadeamos uma situação de reforço ao município com a equipe da FVS para fazer investigação de casos, para fazer tratamento, aquilo realmente que for necessário. Como é que está a situação hoje em Humaitá, doutor? A situação hoje em Humaitá já é uma situação em que já mostra um declínio não só do nível das águas, mas também dessa questão da doença. Vale salientar que a descida das águas também nos preocupa. Em determinadas situações nos preocupa mais do que a questão da subida. O grande problema, principalmente no que diz respeito a essas doenças que são veiculadas pela água, que tem a água como um veículo desses germes, na época da cheia há uma diluição muito grande desse material, e, consequentemente, uma probabilidade de infecção menor. Mas quando o rio começa a descer, a diminuição das águas, a concentração maior desses patógenos, então a probabilidade de infecção maior. Então, nos preocupa também a descida. Então, nós temos que trabalhar tanto na questão da subida, mas também na descida das águas. Foram registrados 8 casos de leptospirose em Humaitá, mas aqui na capital também já foram registrados e confirmados 11 casos. O que é a leptospirose? Como que ela é transmitida? Como que a pessoa se contagia? A leptospirose é uma doença febril, então tem como dos sintomas principais a febre. Um outro sintoma também que chama atenção no quadro é a dor no corpo, principalmente a dor na panturrilha. Às vezes o indivíduo tem dificuldade de caminhar de tanta dor. O aparecimento de icterícia, os olhos amarelados, pele amarelada. Essa doença, quando não diagnosticada precocemente, e tratada, ela pode evoluir para um comprometimento renal, pode evoluir com hemorragias, que são realmente complicações da doença e pode matar o indivíduo. Então, esse é exatamente o quadro clínico dessa doença. E é transmitida... Ela ocorre mais, exatamente, é uma doença que tem uma relação com a água, não propriamente de ingestão de água contaminada. Para a leptospirose acontecer, não precisa você ingerir água. À medida que você entra em contato com uma água contaminada, pela urina do rato. Pela urina do rato. Nós sabemos que o rato é o reservatório dessa bactéria, desse micro-organismo. Ele elimina na urina, contamina a água, e o homem, principalmente nas periferias da cidade, onde tem realmente um acúmulo de lixo maior, uma quantidade de roedores também maior, há contaminação da água e, consequentemente, contaminação das pessoas, porque ela entra pela pele. Quer dizer, não é a ingestão de água como muita gente pensa. Não é ingestão de água. Quer dizer, muito arriscado tomar banho nessa água. Tomar banho, caminhar nessa situação de água, de enxurradas, de alagados,
né? É exatamente isso que faz com que as pessoas sejam contaminadas. Doutor, a cheia do Rio Madeira também trouxe à tona um outro problema, uma preocupação com outra doença, que é o cólera. Houve suspeita em Rondônia sobre 2 casos de cólera e também houve toda uma preocupação na região de Humaitá, que é a mais afetada, é o município que está em calamidade pública. Isso foi confirmado ou está descartado por enquanto? Não, está totalmente descartado, principalmente no que diz respeito aos casos que foram isolados, vibrião em Rondônia. Na realidade, o vibrião que foi isolado não é o vibrião que causa a doença humana, né? Então, nós tivemos também, à medida que soubemos da notícia, começamos a fazer, digamos, uma intensificação, né? Uma análise do material, não só material fecal, proveniente de pessoas com diarreia, mas também do meio ambiente, no sentido de que pudéssemos isolar o mais rápido possível. Se porventura aquilo fosse cólera, nós sabemos que Rondônia tem uma fronteira muito estreita com o estado do Amazonas através do município de Humaitá, né? As pessoas transitam por ali, né, de um lado para o outro, e nós sabemos que cólera é uma doença que é carreada pelo homem. É uma doença humana, né? Como é que acontece a transmissão? A transmissão acontece exatamente, aí sim, pela ingestão de água contaminada, né? O homem, quer seja ele doente, quer seja um portador, ele elimina suas fezes, essas fezes contaminam os mananciais de água, né? Geralmente contaminam alimentos também, e, consequentemente, à medida que você ingere aquele material contaminado, você realmente pode desencadear um quadro clínico compatível com o quadro da cólera. O Amazonas não registra um caso do cólera desde a 1998. década de 90. 98 foi o último ano que nós registramos casos aqui no estado. E no Brasil, se não me engano, o último caso foi 2001. 2001, eu acho que foi no estado de Pernambuco. Por isso toda essa preocupação em não realmente constatar. Exatamente, né? Uma coisa que realmente a gente tem que ficar atento, né? Alerta, fazer esse monitoramento, para que a gente não possa ser pego de surpresa. A cidade de Nova Olinda do Norte está enfrentando um surto de diarreia. Isso já tem a ver com a cheia do rio? Sim, eu realmente fui até Nova Olinda do Norte, né? Foi um final de semana, fui às 2 comunidades em que realmente estava ocorrendo esse maior número de casos de diarreia, né? Realmente é uma comunidade que já estava então sendo... na cidade, são não comunidades ribeirinhas. Comunidades ribeirinhas, né? Que é exatamente a situação mais crítica, mais grave do nosso estado, né? Comunidade ribeirinha que começa a ter problema na questão da água potável, né? A própria água dos rios alagam os quintais, as fossas, e se mistura realmente o material fecal com a água de consumo humano. Então, as pessoas realmente têm que ter um certo cuidado. Há um cuidado de disponibilização do hipoclorito de sódio, que é a forma que nós temos mais fácil e mais viável de tornar uma água impura para uma água pura, né? Dentro daquela lógica, 2 gotas de hipoclorito para cada litro d'água, né? Isso realmente torna uma água potável, né? Às vezes a população rejeita porque tem um gostinho um pouco diferente, mas isso é um trabalho nosso. Vamos salientar que é importante para a saúde das pessoas. De sensibilizá-los de que realmente aquela água é uma água que ele pode tomar com segurança. Quantas pessoas doentes lá, doutor, no município? Nós tivemos, no momento que eu estive lá, nós tivemos 18 pessoas que tinham sido atendidas. Na realidade, no dia anterior, eram mais 30 pessoas. Depois nós tivemos a informação de que não eram todos diarreia, teria outros casos também atendidos com outras doenças locais, né? Mas era uma comunidade pequena e, na realidade, tratava-se sim de um surto de doença diarreica aguda. O último alerta de cheia, em que foi emitido aqui na capital, para a capital, apontou que Manaus deve sim ter uma enchente em larga escala, de larga escala. A FVS tem se preparado para atender as famílias que ficam expostas, principalmente naquelas áreas mais suscetíveis a alagações? Veja bem, nós estamos aí em Manaus, em uma fase de monitoramento, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, que também está fazendo isso
de uma forma intensiva, né, no sentido de que qualquer anormalidade, né, que fuja exatamente dentro de determinados parâmetros, a gente possa intervir também junto com essa população, né? Então, trabalhar não só nessa questão de prevenção, de assistência a essas pessoas, mas principalmente a questão da prevenção, né? Nós sabemos que Manaus tem uma probabilidade grande de ocorrência de determinada doença, no caso a leptospirose, né? Manaus realmente é uma cidade que tem uma periferia e tem uma rede, digamos, hídrica importante, extremamente poluída, né? Agora nós estamos melhorando muito com a questão do Prosamin, mas ainda existe umas áreas de riscos importantes. Então nós temos que realmente monitorar essa área de risco e fazer com que as pessoas, digamos, tenham o menor impacto possível. Eu queria saber mais sobre ações da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, né, direcionadas para a Copa do Mundo, mas logo depois dos nossos comerciais, doutor. Ok. Não saia daí, o Band Cidade Entrevista volta já já. Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre as ações da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado aqui no Amazonas. Doutor, em relação à malária e à dengue, temos o que comemorar esse ano? Exatamente, né? Eu acho que malária e dengue esse ano tem sido um ano extremamente tranquilo até. Eram dois calos, né, para a FVS. Era dois calos para a FVS, tempo. Mas eu acho que talvez até em função de todo um trabalho prévio de preparação para a Copa, isso é uma coisa também que o grupo da Copa vem trabalhando, não só a nível de Estado com a FVS, mas também a nível de Secretaria Municipal de Manaus e dos municípios do entorno. Então, essa questão do controle de endemias, malária e dengue, tem sido, digamos, uma prioridade. Ano passado, quando esse foco, já visando a Copa do Mundo? Nós começamos em 2012, né? Já nesses preparativos, já visando a Copa do Mundo. Dengue, por exemplo, ano passado nos deu um susto, que foram quase 30 mil casos de dengue diagnosticados no estado, né? Com uma boa concentração aqui em Manaus. No ano passado, iniciamos todo o processo, as medidas de intensificação iniciamos em outubro. Isso fez com que nós pudéssemos entrar em 2014 com uma população de mosquito bastante reduzida, né? E hoje nós temos uma transmissão, digamos, com uma baixa taxa de incidência. Nós estamos até agora São 3.800 casos. Ano passado, no mesmo período, nos 3 primeiros meses, nós fechamos com quase 16 mil casos. Nossa, uma diferença absurda. Uma diferença muito grande. Então, realmente, isso nos deu uma certa tranquilidade, né? Com relação à malária em Manaus teve uma queda extremamente importante, né? Antigamente, você tinha a malária como, digamos, a primeira doença, né, de ocorrência aqui na cidade. Hoje realmente ela não mais nós temos praticamente a área urbana já livre de malária, nós temos alguns focos na área rural, o mesmo está acontecendo nos municípios do entorno, porque se nós não trabalharmos o entorno, né, também, né, a gente sabe que o mosquito tem um raio de voo muito grande, às vezes 3, 4, 5 quilômetros. Então, há a possibilidade de que realmente Manaus seja reintroduzida, recontaminada. Então, se trabalhou também essa questão do conjunto. Quer dizer, muda muito a forma de trabalhar no combate e prevenção à malária para o combate e prevenção à dengue? Tem uma mudança, né? Até porque a gente tem que obedecer aos hábitos do mosquito, né? Uhum. Ou seja, o mosquito da malária, ele tem todo uma procriação dentro de áreas mais rurais, né? Malária o mosquito da malária ele não se desenvolve em ambiente urbano. Tanto é que malária, mesmo a nível urbano, ela ocupa aquela área de transição rural-urbana, né? Já o mosquito da dengue não, é um mosquito urbanizado, né? Tem hábitos diferentes. Tem hábitos diferentes. O mosquito da malária procria nos mananciais naturais. O mosquito da dengue não procria em mananciais naturais, ele não gosta de igarapé, de rio, essas coisas, né? Ele gosta realmente da água que está na nossa casa, no nosso depósito, né? Ali ele faz a sua postura de ovos, faz o desenvolvimento, né? E, consequentemente,
é uma situação realmente diferenciada. Aquele tabu sobre a malária, tem gente que fala que já teve 30 malárias. É possível mesmo isso ou não? É uma lenda? É possível, né? Malária é uma doença que não deixa imunidade. Né? Então, nós temos pessoas que já tiveram malária 5, 10, 15, 20, 30 vezes. Né? E importante também na malária é que a malária, à medida que eu vou tendo a doença sequencialmente, várias vezes, eu vou chegar a um momento em que eu praticamente não tenho mais febre. Né? Eu praticamente não tenho mais nenhuma sintomatologia. Então, isso é uma situação que, epidemiologicamente, é uma situação perigosa, porque os indivíduos não procuram o serviço de saúde porque não estão sentindo nada. Ou está sentindo só, como ele mesmo fala, uma murrinha no corpo. Né? Então, esses indivíduos ficam passando malária para o mosquito e o mosquito para o homem, assim, mas é um semanas, ciclo vicioso, meses, né? É um ciclo vicioso. Já a dengue, não. Né? A dengue, esse quadro clínico, né? Eu tenho a primeira vez dengue, geralmente essa minha primeira vez eu tiro de letra, como nós falamos na rotina, né? É um quadro autolimitado, um quadro febril, mas eu fico bem logo depois de 5, 7 dias. Agora, na segunda vez, eu tenho uma probabilidade muito maior de fazer um quadro clínico grave. E até evoluir para, no caso, aquela... ou seja... Dengue hemorrágica. Exatamente. Evolui para dengue grave, dengue hemorrágica, né? Ou seja, à medida que eu tenho várias vezes dengue, eu tenho uma probabilidade maior de ter essa evolução. Doutor, tivemos a confirmação no fim desta semana, na sexta-feira, da morte de uma jovem estudante da rede pública estadual de ensino. Ela contraiu meningite, a forma mais grave, e foi a óbito. Quer dizer, a Fundação de Vigilância em Saúde já está investigando esse caso e tomando as medidas necessárias para evitar que novos casos aí surjam na cidade? Veja bem, o quadro dessa paciente realmente foi um quadro que possivelmente foi determinado por uma bactéria que é a Neisseria meningitis, né? Que dá o quadro que nós chamamos de meningite meningocócica ou meningococcemia, que é a forma mais grave. Então, essa bactéria, hoje, a incidência dela diminuiu bastante em função da vacinação. Há 3 anos atrás, o Ministério da Saúde disponibilizou já na rotina a questão da vacinação contra a meningite, mas essa vacinação ela é direcionada à criança no primeiro ano de vida. Ou seja, as pessoas maiores, e daí essa ocorrência em paciente adulto, as pessoas maiores não têm acesso a essa vacina tem que pagar do sistema particular, público, só se for realmente no sistema particular. Então, essas pessoas não têm imunidade e podem desenvolver quadros clínicos graves. É o que pode ter acontecido com essa moça, né? Até então eu não tenho confirmação se isso realmente foi uma meningite meningocócica. Me parece que sim, pelo processo de evolução, né? Mas é uma doença que realmente preocupa, né? Apesar de ter diminuído. É o primeiro caso registrado esse ano? Não. Nós tiveram outros, mas sem morte. Outros casos, né, sem óbitos. Agora, vale a pena também frisar que esse é uma das etiologias que mais determina a morte, né? Cerca de 20%, às vezes até 50% dos pacientes que adquirem essa forma mais grave, eles vão a óbito. Agora, as pessoas que tiveram contato com essa paciente que foi a óbito, elas também são investigadas e precisam tomar algum tipo de medicamento para se prevenir? Veja bem, essa é uma bactéria contagiosa que transmite de pessoa a pessoa. Ou seja, o indivíduo doente, à medida que ele tem contato com pessoas sadias, ele tem a possibilidade de passar para outras pessoas essa bactéria através da fala, da respiração, tosse, espirro, né? Então, essas pessoas que realmente tiveram contato mais íntimo, mais prolongado, principalmente depois que a pessoa adoeceu, essas pessoas necessariamente elas são selecionadas e tem a indicação de uma medicação para evitar o desenvolvimento dessa bactéria nessas pessoas, que a gente chama de quimioprofilaxia. Então, esse trabalho realmente foi feito pela equipe de vigilância epidemiológica do município de Manaus,
né, feito essa seleção e administrado o antibiótico como preventivo a essas pessoas que tiveram uma exposição maior. Importante salientar que a automedicação aí é contraindicada. Contraindicado, em todos né? os sentidos. Existem poucas medicações que realmente têm esse efeito, né? Vale salientar também, por exemplo, me passaram a informação que fecharam a escola e de que deixaram os alunos presos. Na realidade... Houve um pânico aí instalado ali. Né? Na realidade, essa questão esse não é o procedimento correto, né? Essa bactéria é uma bactéria que tem uma sobrevivência muito pequena no meio externo, principalmente na nossa temperatura, que é uma temperatura mais elevada, ela morre logo. Então, o que eu preciso fazer nesses ambientes? É exatamente abrir portas e janelas, deixar arejar o ambiente para que realmente exato, né? Ela realmente seja eliminado e a coisa realmente termine por aí. Doutor, estamos chegando ao fim do programa. Eu queria fazer uma última pergunta. Essa redução no número de casos de dengue aqui na cidade, no estado como um todo, se deve muito às campanhas que vêm sendo feitas assim, para conscientizar a população sobre o perigo da dengue? Quer dizer, a população assumiu essa responsabilidade para si e mudou de comportamento? Já é resultado dessas campanhas massivas nos últimos anos? Veja bem, desde 1998 que nós estamos trabalhando com a população nessa questão da dengue, né? Apesar de que todo ano nós temos, nesse período de maior transmissão, nós temos que lembrar, e a gente tem tido sempre uma resposta positiva da população, né? Por exemplo, esse ano nós estamos com a campanha de 10 minutos. Essa campanha, ela visa exatamente sensibilizar as pessoas que tire durante a semana 10 minutos da sua semana e vá fazer uma inspeção dentro da sua casa, do seu trabalho, né, da área de lazer, né, no sentido de verificar se ali existe algum depósito d'água. Vamos eliminar esse depósito, né? Então, eu acho que isso realmente teve uma participação extremamente positiva. Um outro fator também aqui na nossa capital, que eu acho que deve ter influenciado bastante, foi a questão da disponibilidade de água para a população da Zona Norte e da Zona Leste da cidade. Ou seja, hoje a população não precisa mais armazenar água, que era, digamos, os grandes criadouros de dengue nessas zonas, né? E isso realmente diminui sensivelmente a população de mosquito transmissor da doença. Ok. Dr. Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da FVS, muito obrigado pela entrevista e sucesso no seu trabalho. Nós aqui agradecemos aí a oportunidade e nos colocamos à disposição. Obrigado, boa noite. Okay. O Band Cidade Entrevista de hoje fica por aqui. Tenham todos uma boa noite, um ótimo fim de semana. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo pelo Jornal da Band. Até semana que vem.